Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você é novo por aqui, prazer, eu sou a Nanda. Eu sou professora de Educação Física e atualmente eu trabalho e moro em Taiwan. No vídeo de hoje eu vou dividir 5 dicas com vocês que eu acho que são muito importantes para você, professor ou não professor, que tem interesse ou já pensou em morar e trabalhar fora. E gente, antes de entrar na dica número 1, eu quero deixar alguns pontos aqui bem claros. Primeiro ponto, eu não contrato ninguém, eu não tenho a minha empresa, eu não tenho minha agência, eu gostaria muito de contratar, tem muito professor foda no Brasil, mas eu não contrato. Então não adianta mandar mensagem pra mim e falar, Nanda, tem vaga aí? Deve ter, tá bom? Deve ter, mas tem que procurar. Eu não sei, eu não sou gerente da minha empresa, eu não sou dona, não sou CEO, eu sou nada, eu sou uma professora, então eu não tenho essa habilidade, esse poder de contratar ninguém, tá bom? Ponto número 2, muito importante também, gente, essas dicas são só minhas dicas, não são verdades absolutas e não são dicas que todo estrangeiro, todo professor que mora fora daria. Essas dicas são dicas que eu dou pra você, como se eu estivesse dando essas dicas pra mim lá em 2012, pra Nanda de 2012, que tava pensando em sair do Brasil, tá bom? Naquela época lá, eu gostaria muito de ter um vídeo assim, para professora de ginástica, falando com professora de ginástica essas dicas, tá bom? Então, é por isso que eu tô dividindo com vocês. Essas dicas são minhas dicas. E, gente, ponto número 3, tá bom? Essas dicas, elas não são para pessoas que já moram fora ou pessoas que estão colocando a mochila nas costas para ir morar fora, para ir arriscar tudo fora. Não. Essas dicas são para vocês, professores de ginástica, que vivem me perguntando, têm interesse ou não sabiam que isso era uma possibilidade de você trabalhar fora dando aula de ginástica. Essa dica é para vocês. Para a galera que já mora fora ou para o pessoal que botou a mochila nas costas para tentar a vida, eu daria dicas completamente diferentes, tá bom? Então, esses são 3 pontos aí que eu quero deixar bem claro antes de começar o vídeo. Bom, a dica número 1 é falar um outro idioma. Então vamos lá, a não ser que você vá para um país que fale o idioma português, fale a língua portuguesa, as chances de você ter que se comunicar em outra língua vão ser muito grandes. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu já passei pela Indonésia, Vietnã, Catar, Taiwan e infelizmente em nenhum desses países eu falava a língua oficial do país. Então a maneira que eu me comunico oficialmente com todo mundo, com a empresa, com os alunos, com todo mundo que eu conheço, é o inglês. Se você já sabe falar espanhol, francês, poxa, isso é muito legal. Mas você tem que pesar qual é o idioma que vai te ajudar mais, que vai te favorecer mais a conseguir a sua vaga de emprego. Eu sugiro, se você não sabe falar nenhum idioma, que você aprenda o inglês. Então a dica número 1 é falar um outro idioma. Número 2. Bom, gente, a dica número 2 é você tem que ser um profissional qualificado. Você tem que ser um profissional qualificado para o visto, para o emprego que você está aplicando. Então, se você é professor de educação física, você tem que ter o seu diploma, ser formado, ter os seus certificados de todos os seus treinamentos, ter feito vários treinamentos. Você tem que ser um profissional qualificado. E bom, a dica número 1 e a dica número 2, eu acho que assim, é o básico que você tem que ter em qualquer área, que você esteja procurando um emprego. Falar um outro idioma, de preferência o inglês, e você tem que ser qualificado. Agora, a dica número 3. A dica número 3 é, você tem que se conectar com as pessoas ou com as empresas que possam te ajudar a alcançar esse objetivo. Exemplo bem básico. Você é um professor de educação física e você tem o sonho, você tem a vontade de morar e trabalhar fora. Não vai ser perguntando pro padeiro da sua esquina como que você vai fazer isso, não é mesmo? Então, você tem que se conectar. E hoje em dia, gente, a coisa mais fácil do mundo é você se conectar. Temos aí todas as redes e mídias sociais. Temos Instagram, Facebook, YouTube. E a minha favorita, visando o lado profissional, é o LinkedIn. Foi através do LinkedIn que eu consegui meu emprego para trabalhar no Catar. O meu ex-chefe, o Dave, ele colocou lá, estamos precisando de professores de ginástica para uma empresa nova que está abrindo. Eu mandei o meu currículo, perguntei se podia mandar o do meu noivo, o do Alex. Mandei e no dia seguinte a gente já estava fazendo entrevista. E, gente, vale lembrar que o currículo e a entrevista foram em inglês. Ainda no ponto número 3, quando eu falo se conectar, eu quero dar mais exemplos, Durante essa quarentena, muitos professores do Brasil começaram a me achar no Instagram, me achavam no Facebook e me mandavam mensagem, falavam, poxa, Nanda, você é professora e você
trabalha fora, você dá aula fora, como é que é isso? E nessas conversas, muitos deles ficavam muito animados e surgia essa curiosidade, esse interesse, e muitos outros só falavam assim, poxa, bacana. Então, assim, se você é um professor Les Mills, né, eu trabalho muito com as aulas de Les Mills, se você é um professor Les Mills, a minha dica é para você conhecer, começar a entender um pouquinho do mercado fora do Brasil. No Instagram é muito fácil fazer isso, gente. Coloca lá, #Les Mills, #Les Mills Tribe, ou se você já tem um país que você, né, já tem uma tendência que você queira ir, você coloca Les Mills Taiwan. E aí você vai achar milhares de fotos de professores diferentes, de alunos diferentes, em academias diferentes. E aí pode ser a sua deixa para achar as academias e lá no LinkedIn começar a seguir as academias, começar a seguir os gerentes das academias, uma coisa conecta com a outra. Tá bom? E no LinkedIn, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, se você quiser ir lá e me adicionar, o meu usuário tá aqui, ou aqui, eu não sei usar dedos no YouTube, vai estar por aí, você pode me adicionar, tá bom? Eu vou tentar te ajudar o máximo que eu puder. Dica número 4, gente, a dica número 4 é vocês têm que ser persistentes. Um emprego assim, uma vaga internacional, uma contratação internacional, não acontece da noite pro dia. Então, assim, eu lembro que em 2012, da primeira vez que eu estava saindo do Brasil, né, do Brasil eu fui trabalhar na Indonésia. Eu lembro que eu comecei a conversar com o Capi, né, o Marcelo Capi, o meu mentor fit, que na época eu comecei a conversar com ele, era tipo maio de 2012, né, era maio de 2012. E aí, só em maio de 2013 é que eu tava pegando o avião para ir trabalhar, para ir morar na Indonésia. Visto de trabalho é uma coisa que demora muito, é muito burocrática. Então, assim, não percam a fé, sabe? Bate na mesma tecla, corre atrás, seja persistente. Poxa, se você mandou mensagem para um monte de gente não te respondeu, manda de novo, sabe? Insiste, porque se é isso que você quer, você vai conseguir. Só tem que correr atrás, tá bom? Então, a dica número 4 é persistência. E, gente, a dica número 5 é uma dica pra vida. Você tem que estar preparado. Estar preparado. O que é estar preparado? Bom, vamos lá. Vamos colocar na área de educação física, né? Você é um professor, você fala um outro idioma, você é qualificado, você tem todos os certificados certinho, fez treinamento, fez curso, está sempre se aprimorando, você já se conectou com várias empresas e pessoas diferentes, você está nesse processo aí já tem 1 ano, né? E aí, eis que surge uma oportunidade de emprego e a empresa fala assim, porque geralmente acontece assim, gente, preciso de você aqui mês que vem. E aí você vai lembrar que você não tem passaporte, ou você vai fazer um passaporte e você vai ver que você está com o nome sujo, ou você tem um cachorro e você não sabe com quem que você vai deixar. Gente, a partir do momento que você coloca na sua cabeça, coloca no seu coração que é isso que você quer, você tem que entender que Deus, Buda, força maior, sei lá o que você acredita, vai tentar te ajudar. Então, se for para você, se você correr atrás e se tiver isso, né, nos seus merecimentos, nos seus caminhos, vai acontecer. E você não pode esperar a oportunidade aparecer, cair, você receber um e-mail com seu visto, com a contratação, com tudo, para você começar a correr atrás dessas outras coisas burocráticas. Então, assim, se é uma coisa que você quer, que você já está vendo, que você tem isso no seu coração que é para você, poxa, já vai na sua faculdade, já pega o seu certificado oficial, original, sei lá, já traduz, já deixa todos os seus documentos traduzidos para o inglês, o seu currículo. Gente, quando vocês mandam um currículo, principalmente para empresas que estão contratando estrangeiros, geralmente o seu currículo vai ter que ser em inglês. Então, assim, já deixa isso pronto. Não espera a empresa perguntar, pedir o currículo e você manda assim, tem que ser em inglês? Gente, tem que ser em inglês, né? De novo, a não ser que você vá para um país que fale a língua portuguesa, tá bom? Ou alguma coisa mais específica, tá? Então, o estar preparado, você tem que estar preparado. Você nunca sabe quando a oportunidade vai bater. Eu sei que hoje, dia 3 de julho de 2020, sexta-feira, nós estamos no meio de uma pandemia mundial, né? Aqui em Taiwan tá tudo muito mais tranquilo, mas o mundo se encontra numa pandemia. Muita gente perdeu o emprego, muitas coisas fecharam. Mas a gente tem que entender que assim como a vida, a economia, é um ciclo.
né? Então, coisas fecham, coisas fecham e coisas abrem. Então, assim, uma academia que fechou hoje, com certeza vai ter 2, 3 academias que vão abrir amanhã, né? Então, você tem que estar preparado para isso, tá bom? Então, a minha dica número 5 para você, é uma dica para sua vida, é esteja preparado para tudo. Esteja preparado. E galera, é isso. Essas são as minhas 5 dicas, né? 5 dicas que eu daria pra Nanda lá em 2002. 5 dicas que eu acho que são muito importantes para qualquer pessoa que tá pensando em sair do Brasil. Para você, professor de ginástica, que não sabia que isso existia, você dá aula em outro país, sabe? Eu tô fazendo isso de todo o coração. Eu acho que nesses últimos 7 anos morando fora, eu adquiri muita experiência. Não só em termos de aula, mas em termos de vida também, né? A gente nunca volta igual de uma viagem. E essa minha viagem tá durando 7 anos e se Deus quiser, eu espero que vai durar muito mais. Se você curtiu o vídeo, por favor, clica no joinha. Se você não curtiu o vídeo, por favor, clica no joinha, quebra essa pros irmãos, tá? Deixa aí nos comentários qual dessas dicas, qual desses pontos você já tem. Deixa aí nos comentários também se você sabia que você, professor, poderia dar aula em outro país. Ou se você tem algum interesse, deixa nos comentários, vamos bater um papo, tá bom? E se esse vídeo não foi pra você, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, você tá assim, gente, mas por que eu tô assistindo isso? Porque volta e meia eu caio no YouTube assim, né? Tem um moço limpando um chão com uma VAP. Eu tô assim, gente, por que eu tô assistindo isso? Se esse vídeo não é pra você, eu tenho certeza que você conhece algum professor de educação física, algum professor de ginástica, ou até mesmo uma pessoa que trabalha em outra área, mas que já pensou em morar, em trabalhar fora, tá bom? Então, por favor, compartilhe esse vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar a vários professores diferentes, para que as pessoas saibam dessa oportunidade, tá bom? Muito obrigada por terem ficado até agora comigo, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau!